Fala, corretor de sucesso! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do programa Corretor de Saúde 10K. Nessa série de aulas, nós vamos falar sobre ferramentas práticas para você, corretor, aplicar no seu dia a dia e aumentar seu faturamento. Eu sou Diego Constantino, expert em saúde, e tenho me dedicado a passar o meu conhecimento adquirido ao longo dos anos para que você se torne um profissional de sucesso. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre um mito que eu escuto falar bastante no mercado de saúde suplementar. O mito de que só ganha dinheiro quem vende contratos para grandes empresas, quem faz plano de saúde empresarial para empresas com 100, 200, 300 ou até mais vidas. Só corretores que atuam com grandes empresas, que têm boas comissões e conseguem ganhar dinheiro no mercado. E aí, corretor, para você que está me assistindo, isso é um mito ou uma grande verdade? O que eu diria para vocês é que realmente quem trabalha com grandes empresas ganha uma comissão alta, mas se não tiver consistência, ele simplesmente vende um contrato hoje e o outro só daqui a um tempo muito longo e vive com oscilações, não tem consistência, o faturamento não é linear. Ele vive com momentos de um fluxo de caixa alto e momentos de baixa. Então, dessa forma, corretor, ele também não tem grandes ganhos financeiros. O grande segredo da atividade de vendas de plano de saúde não está no nicho de atuação e no perfil do cliente, e sim na consistência de vendas. Vamos falar um pouco sobre como desenvolver a consistência, me tornar recorrente no meu faturamento, de forma com que eu não passe por períodos de oscilação, períodos de seca dentro do nosso segmento de vendas de plano de saúde. Mas afinal, o que é consistência nas vendas? Ter consistência, corretor, significa ter um fluxo de caixa de clientes, de vendas constante. Não passar por períodos onde eu vendo 30 contratos no mês e no mês seguinte eu vendi apenas 5. Onde eu tenho uma comissão de 10, 15 mil no mês e no outro mês eu só ganho 1.500 de comissão. Quando você é consistente, você tem um fluxo de comissão e de fechamentos constante e não passa por esses altos e baixos. Muitas vezes esses altos e baixos eles vão te gerar insegurança, principalmente com relação à sua vida financeira. Para você que quer planejar o seu futuro, planejar o futuro da sua família, como comprar uma casa própria, entrar num financiamento, e se você vive com altos e baixos na sua atividade, é bem capaz que isso te gere medo, essa instabilidade financeira te gera uma preocupação. Se você aprende a transformar a sua atividade de forma consistente, constante, que todo mês ou eu vou crescendo ou eu me mantenho, mas eu não vendo um volume considerável abaixo do mês anterior, eu consigo ter mais tranquilidade. Eu consigo, assim, desenvolver um planejamento financeiro melhor e conquistar tudo aquilo que eu sempre sonhei. Então essa diferença entre ser consistente e perder a previsibilidade das minhas vendas, ela é crucial se você quer conquistar patrimônio, um objetivo maior para o longo prazo. Então, corretor, busque sempre a consistência nas vendas. De maneira geral, existem 10 pontos chaves para um corretor de saúde se tornar consistente. Eu vou listar aqui todos eles, vou colocar aqui na tela para que você entenda tudo que a gente vai abordar aqui na aula de hoje. E quais são os benefícios? Por que é importante, corretor, que você tenha consistência nas suas vendas? A consistência nas vendas ela vai te trazer mais segurança financeira. Ela vai permitir que você planeje melhor a sua atividade como um negócio e as suas metas também de médio, longo e curto prazo também, para que você tenha ali realmente a realização que você está buscando. Quando a gente falou do primeiro passo para se tornar consistente, eu falei da prospecção contínua. O que é você prospectar de forma contínua? Sempre estar buscando novos clientes. A prospecção de forma contínua ela é a prática de sempre estar gerando novos leads, buscando novas oportunidades de vendas, independente de quantos clientes você está negociando hoje. Um erro muito comum é o corretor estar com diversos clientes em negociação, próximo do fechamento, e ele acaba abrindo mão da atividade de prospecção, de procurar novos clientes, ou de gerar novos leads, de investir o seu tempo na geração de leads, no pedido de indicação, no marketing digital, na criação de conteúdo. Então ele deixa a atividade crucial da venda para se dedicar ao que ele entende que vai gerar caixa para ele, que é o fechamento, que é a negociação final com o cliente. Com isso,
ele interrompe o fluxo contínuo de vendas. Imagina que o processo de vendas é como uma corrente sanguínea. Se em algum momento eu interrompo, o que acontece? Fica um vazio e demora até circular novamente. Então, a prospecção é onde gera sangue novo, corretor, na sua atividade. Você precisa sempre estar oxigenando para que você tenha fôlego para continuar a sua atividade. Você não pode simplesmente focar nos fechamentos que estão mais próximos e esquecer dessa atividade que é crucial para o seu sucesso. Bom, o segundo ponto que nós falamos aqui é o follow-up efetivo. O acompanhamento, corretor. Você faz acompanhamento dos seus clientes, provavelmente você liga para pedir feedback. O follow-up efetivo é aquele corretor que não está só preocupado em apresentar o plano e o cliente não fechar e parte para outro. É aquele corretor que faz acompanhamento dos seus clientes, que usa as plataformas disponíveis, por exemplo, de CRM, e que lembra de ligar para os clientes que não deram de acordo naquela hora. Então, se você é um corretor mais organizado, e a gente vai falar de organização, que é logo o ponto seguinte, que busca estar sempre com o seu fluxo de atividade bem organizado e registrado usando uma plataforma de CRM, você tem mais condições de fazer um follow-up, de acompanhar os seus clientes. Muitos corretores erram, infelizmente, esperando que o cliente entre em contato com eles para dar o retorno sobre a negociação. Dizem que vão pensar e o corretor acredita que um dia ele vai dar uma resposta. Ou então erram também, se tornando corretores insistentes, chatos, insistindo e não persistindo, não atuando de forma correta junto aos seus clientes. Terceiro ponto aqui, terceiro ponto chave, a organização. Ser organizado dentro da rotina. Organizar o processo de vendas para que você não se perca ao longo da atividade. Quando a gente fala aqui de pipeline de vendas, é a organização das etapas do processo de vendas, desde a prospecção até o fechamento, corretor, passando ali pela sondagem, onde você levanta as necessidades do cliente, indo para a apresentação do plano, escolhendo a melhor solução para o seu cliente, tratando as objeções, tirando as dúvidas do seu cliente, até o fechamento e o pós-venda também. O processo de compras não termina na venda realizada, ele continua até o relacionamento com o cliente. Quando eu falo organizado, você precisa entender em qual etapa que o cliente está. Se você usa um CRM de vendas, você sabe para qual cliente você já enviou a cotação, qual cliente que ficou de te dar um retorno e a data do retorno também acordada com o cliente. Qual cliente que você não conseguiu ainda fazer contato, que está ali na lista de leads para contactar. Quando foi o último contato que você teve com um cliente ativo da sua base de clientes. Quando você é uma pessoa que usa um software e é uma pessoa organizada, você se torna consistente. E isso te traz mais segurança, fazendo com que o seu volume de vendas não oscile com o passar dos meses. Outro ponto, quarto ponto aqui, crucial para ser consistente, a diversificação dos canais de aquisição de clientes, o canal de prospecção. Muitos corretores dependem apenas de um único canal, principalmente os corretores mais antigos, onde já tem uma carteira de clientes muito grande e dependem do canal de indicação. Então eles contam com as indicações dos clientes ou com os plantões de vendas para conseguir novos clientes e não buscam diversificar. E em algum momento é comum que aquele canal ele sofra a consequência do mercado. Se você diversifica, por exemplo, você cria networking, está em comunidades do Instagram, do Facebook, cria tráfego digital, faz anúncios para gerar novos leads. Se você não sabe fazer anúncios, contrata uma empresa que realiza os anúncios para vocês. E você cria vários canais para prospecção, para receber esses leads. Você, no momento que um deles estiver mais fraco, você não fica com um volume de vendas menor. Você vai ter sempre um fluxo contínuo de novos clientes. Com isso, a chance de você se tornar consistente é muito maior, corretor. O quinto ponto, rotina disciplinada. Disciplina. A prática, o hábito de você abrir mão de um prazer momentâneo de hoje, pensando no seu futuro, em algo maior. Muitos vendedores, eu não falo só corretores de plano de saúde, mas de vendas de maneira geral, são indisciplinados. E aí, um exemplo clássico dentro da nossa atividade. Quando a gente fala de disciplina, os corretores eles não têm horário fixo
para fazer determinadas atividades que são fundamentais dentro do nosso segmento. Dei o exemplo aqui da prospecção. Se entopem de atividades de negociação e a prospecção, que é uma atividade crucial para a venda, acaba ficando de lado. Ou não fazem follow-up, não ligam para os clientes para acompanhar o fechamento da venda. Ou não fazem relacionamento com o cliente, deixam para depois, e para depois não tendo uma rotina, esse depois nunca acontece, corretor. É importante que você estabeleça um horário para você prospectar, um horário para você marcar suas reuniões com seus clientes, um horário para você fazer o acompanhamento daqueles clientes que não fecharam, um horário na sua semana para você fazer relacionamento com seus clientes, para ligar para eles. Defina uma rotina de trabalho e não simplesmente vai tentando prospectar de qualquer jeito, oferecendo, e na medida que as demandas vão surgindo, você vai resolvendo. Dessa forma, tem grandes chances de você viver ao acaso e depender aí da sorte para comercializar planos de saúde. Se você estabelece um fluxo de trabalho, uma agenda semanal, é muito maior a probabilidade de sucesso. O sexto ponto aqui, o desenvolvimento de autoridade. Desenvolver autoridade significa se posicionar como um especialista em saúde, ser reconhecido como uma autoridade, um especialista em vendas de plano de saúde. Aquela pessoa que é procurada para tirar dúvida com relação a esse tema. Tem muita gente que vende e quer se esconder. Não é, graças a Deus, não é o grande perfil do corretor de mercado, mas muito corretor não quer ser visto como um corretor e não se posiciona nas redes sociais como um corretor de plano de saúde. Você precisa criar conteúdo simples, pegando o conteúdo da operadora e replicando nas suas redes sociais. Você precisa investir no seu marketing pessoal, tendo a sua marca pessoal, tendo seu perfil no Instagram, tendo um domínio com o seu nome muitas das vezes para facilitar, tendo um site pessoal para investir na sua imagem, corretor. Quando eu falo imagem, não é só nas redes sociais, mas a imagem pessoal também conta. Se você é um corretor de plano de saúde e anda de camisa rasgada, de chinelo, né, de bermudão, que imagem que você está passando para os seus clientes? Qual é a confiança que essa imagem transmite? É simplesmente de um vendedor que ele encontrou na rua ou de um especialista em planos de saúde? Se você quer vender para grandes empresas e ter grandes comissões, como é o sonho da grande maioria, como é que você entende que um corretor de sucesso deve se vestir? Então, aposta na sua identidade pessoal, no seu traje e na sua marca pessoal. Isso vai fazer com que você seja cada vez mais valorizado, corretor. O sétimo ponto-chave, estabelecimento de metas de curto, médio e de longo prazo. Estabelecer metas permite com que você tenha objetivos claros a ser alcançado, né? E também compare se você está indo no caminho certo ou não. Não só as metas da sua corretora. As metas da corretora são importantes, porque são balizadoras para a sua atividade, para que você compare também com outras atividades de vendas de profissionais próximos a você. Mas quando eu falo metas, eu estou falando de metas pessoais, para que você se autoanalise e entenda se tem alguma etapa do processo de vendas que você não está realizando como deveria. Um exemplo muito comum e um erro que eu vejo nos corretores de plano de saúde está com relação às metas para cada etapa do processo de vendas. Quando a gente fala da taxa de conversão, eu já falei isso em vários vídeos, quantos nãos você precisa ter para ter uma venda realizada? E se você sabe que você precisa de 20 leads para fechar um contrato, por que, ao invés de reclamar que você não está vendendo, você não analisa quantas ligações, quantos clientes você abordou para entender se está faltando novos clientes ou se você deixou de fazer essa etapa aqui do processo de vendas da forma correta? É muito comum os corretores reclamarem que o mês está difícil, que o mês está fraco, e quando a gente vai analisar a fundo os números da atividade, eles pararam de prospectar. E como eu falei, se você interrompe o fluxo sanguíneo, se não tem oxigênio no sangue, e a prospecção é o ar que você respira, você precisa do oxigênio para o sangue circular no seu corpo. Quando falta o ar, o que acontece? O sangue não circula e você acaba perdendo a energia, perdendo a força dentro do processo de vendas. Então, corretor, se em algum momento você se questiona se a atividade está fraca, está desafiadora, analisa os seus resultados, analisa a sua atividade de vendas. Não se compara com outros, olha para você mesmo, olha para os meses anteriores, cria um histórico, esse mês quantos leads eu recebi, quantas vendas eu realizei. Tenta entender essa trajetória, o perfil dos leads que você recebeu de um mês para o outro,
o tipo de abordagem que você realizou, se você mudou a sua forma de abordar. Às vezes eu abordava por telefone, agora eu comecei a abordar muito meus clientes pelo WhatsApp, eu fazia reuniões presenciais, agora eu tenho feito os fechamentos por telefone. O que eu mudei no meu pitch de vendas, na hora de levantar alguma informação, na hora de apresentar o plano de saúde, e o que isso impactou na minha atividade. Quando eu analiso e me comparo comigo mesmo, eu vou buscar pontos de melhoria que vão ajudar a ter consistência nas vendas. O oitavo ponto, a venda consultiva. Você desenvolver a habilidade de levantar da maneira adequada as necessidades do seu cliente, para aí sim oferecer uma solução personalizada, e não aquela solução que o cliente quer muitas das vezes. O cliente já vem te pedindo uma cotação da operadora tal, você simplesmente pega aquela cotação e envia para ele. E não tem um momento de troca, onde você entende mais a fundo qual é a necessidade desse cliente. Se você é um consultor de vendas, você está preocupado em entender a fundo para personalizar a sua solução, e aí sim você fideliza o cliente, você vai conseguir fechar de maneira mais assertiva e com isso ser mais consistente também nas suas vendas. O pós-venda ativo, não esperar que o cliente te ligue para alguma reclamação da operadora ou que não conseguiu o boleto, a carteirinha, que você ligue para o cliente e se antecipe com relação aos problemas. Infelizmente, muitos corretores não contactam o cliente com tanta frequência, deixam para fazer 1 a 2 contatos, quem sabe no ano. E isso, na maioria dos casos, esses contatos são somente para pedir indicação e não para perguntar se o cliente está satisfeito com o plano de saúde, se ele está satisfeito com você como corretor, se tem algum ponto que você poderia melhorar e oferecer um serviço que ele não esperava, como por exemplo, uma marcação de consulta logo no primeiro mês. Você pode marcar para um cliente algo que ele não esperava, surpreendê-lo, e aí você fideliza. Então, quando eu falo um pós-venda ativo, é você buscar o cliente e não esperar que ele procure por você. Isso com certeza vai facilitar muito o seu processo de novas indicações. E o 10º ponto-chave, e não por ser o último, que é menos importante, é a capacitação contínua. Buscar se atualizar de forma contínua. Estar sempre com uma postura de aprendiz, buscando conhecimento. Um erro muito comum do nosso mercado é os corretores que não investem no seu próprio desenvolvimento. Acham que já tem 5, 10 anos, já sabem vender, já conhecem as operadoras e não precisam investir em conhecimento, em aprimorar suas habilidades. Não participam dos treinamentos dados pela corretora, não se inscrevem em workshops, né, para aprender novas técnicas de vendas, não acompanham o que está acontecendo hoje no mercado. Hoje se fala muito de vendas com inteligência artificial, utilizando logo no funil de entrada, na hora de qualificar a venda, a inteligência artificial para falar com o seu cliente antes do lead chegar até você. Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Tem muita coisa acontecendo, corretor. Se você não se atualiza, você fica de fora. Então, alguns corretores, os mais antigos, têm receio, porque não entendem muito de tecnologia, de ir para um treinamento desse e não aplicar na prática o que eles aprenderam. Isso acaba impedindo com que eles tenham grandes oportunidades de aplicar ferramentas que sozinho levaria mais tempo e investimento do que um treinamento. Então, corretor, quando eu falo de aprendizado contínuo, você tem que buscar estar participando de cursos, de treinamentos, sempre que tiver uma oportunidade de atualização, você precisa investir em você mesmo. Quanto mais capacitado você é, mais você vende. Esses são os 10 pontos-chave fundamentais para você garantir um faturamento recorrente e linear, e não um faturamento cheio de altos e baixos. Espero que você tenha aproveitado. Agora, né, se isso foi útil para você, já dá um curtir aí nesse vídeo, compartilha com seus amigos também. E eu tenho um convite bem interessante, se você está aí buscando também aprofundar esse conhecimento, entender mais a fundo como se tornar um profissional de sucesso, como prosperar nessa atividade desafiadora. No dia 19 de setembro, às 20 horas, eu vou realizar uma aula 100% online gratuita, corretor. A Jornada do Corretor de Saúde 10K. Uma aula onde eu vou mostrar o caminho que você precisa percorrer para faturar mais de 10 mil reais todo mês. Se você ainda não se inscreveu, não perde essa oportunidade. É só ir lá nas minhas redes sociais, na minha bio, tem um link onde você clica e se inscreve. Nessa aula, eu vou mostrar diversas estratégias, diversas ferramentas de vendas e o passo a passo, o processo que eu apliquei com vários corretores da minha equipe e comigo mesmo e me fez
trazer vários clientes empresariais e ter uma carreira de sucesso dentro da área de planos de saúde. Então, se você está precisando investir em você mesmo, crescer e se capacitar de forma 100% gratuita, não perde essa aula. Vejo vocês lá, corretor. Um forte abraço.